O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, finalmente admitiu que em Vishneve, na região de Kiev, durante o ataque russo na noite de 6 de julho, realmente detonaram munições que estavam armazenadas lá por fabricantes de armas. O ataque russo causou em Vishneve uma detonação secundária que durou horas, destruiu quase 5 ruas e tirou a vida de 9 pessoas. A versão oficial nesses dias mudou de munições de fragmentação até, por fim, o reconhecimento das autoridades de que o ataque atingiu um depósito de munições de uma das empresas da Ukroboronprom. Em torno disso surgiram várias discussões. Por que um depósito militar estava tão perto de casas residenciais? Quem será responsabilizado por isso? E como os russos souberam exatamente onde atacar? Zelensky afirmou que houve violação grave e que os responsáveis foram identificados. Nesta edição, abordaremos tudo de forma neutra, apenas com informações oficiais. E vamos analisar diferentes versões da situação em Vishnevo, sem tirar conclusões precipitadas, já que a investigação ainda está em andamento. E depois vamos abordar mais 2 temas relacionados. Um grande escândalo de espionagem em Roma, onde um ex-agente de inteligência italiano foi acusado de transferir para Moscou dados sobre a defesa aérea para a Ucrânia e novos ataques às cidades ucranianas. O ataque de mísseis russos com estilhaços contra Kiev e o ataque com bombas aéreas guiadas a um local movimentado na cidade de Sumy em 11 de julho. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir todos esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato se você, especificamente, se tornar parte deste canal do YouTube. Vamos lá. Aqui, Vivi. Quem, em quais cargos na Ukroboronprom, infelizmente permitiu que os depósitos de armas estivessem em Vishnevoi. Isso é proibido tanto pela lei quanto pela decisão do alto comando. Tudo isso foi violado. As autoridades envolvidas já são conhecidas, a posição do Estado é clara, cada um deles deve ser responsabilizado de forma justa. Os diretores de 2 empresas estatais agiram contra a lei, contra a decisão do alto comando e contra as instruções oficiais. A investigação está verificando as atividades dos vice-diretores responsáveis pela segurança. Há também outros funcionários cujas ações e decisões também serão analisadas. Então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 11 de julho, desfez todo o mistério sobre o incidente em Vishneve, na região de Kiev. Mas vamos por partes. Na noite de 6 de julho, a Rússia realizou um ataque combinado massivo contra a Ucrânia, utilizando drones, bem como mísseis lançados do ar, terra e mar. Segundo dados oficiais, a defesa antiaérea da Ucrânia neutralizou 363 alvos de um total de 490 dos que foram lançados. No entanto, foram registrados impactos de 29 mísseis balísticos e 18 drones de ataque em 34 locais diferentes, e então ficou óbvio que a Ucrânia estava enfrentando grandes problemas com mísseis para a defesa antiaérea, porque naquela noite nenhum míssil balístico foi abatido. Um dos pontos de impacto do míssil russo naquela ocasião foi em Vishnevo, perto de Kiev, e foi exatamente lá que começou a detonação secundária. A detonação durou várias horas. E é aqui que começa a parte pela qual precisamos abordar o tema com muito cuidado. São as versões sobre as causas dessa própria detonação. Elas mudaram com o tempo e vamos acompanhá-las em ordem, da forma mais neutra possível. A primeira versão, que surgiu imediatamente no mesmo dia, foi o uso de munições de fragmentação. Nas primeiras horas, a linha oficial das autoridades tendia a considerar que explosões secundárias eram uma possibilidade. São elementos não detonados após o ataque russo. Segundo a mídia ucraniana, as munições de fragmentação foram apontadas como uma das causas mais prováveis das explosões prolongadas.
E nas redes sociais foram registrados sons agudos de detonação com atraso, característicos justamente das submunições. Ao mesmo tempo, enfatizo, não houve confirmação ou negação oficial dessa versão por parte das autoridades na época. A segunda versão é, ainda assim, um depósito de munições. Quase imediatamente surgiu uma alternativa à versão das submunições. E então a deputada Mariana Bezuglaia escreveu no Telegram que os russos atingiram um depósito de munições. Mas quase imediatamente Bezuglaia apagou essa postagem, que só foi preservada em caches. O Wall Street Journal também considerou uma versão semelhante. Lá foi sugerido que explosões secundárias podem indicar a detonação de munições armazenadas no depósito. A razão para as dúvidas sobre a versão envolvendo munições de fragmentação foi que as gravações feitas por testemunhas mostravam uma potência e um tipo de explosão bastante atípicos para esse tipo de munição. Foi exatamente essa discrepância entre a posição oficial e as evidências visuais que levou o presidente da Ucrânia a decidir investigar essa história. Bem, pelo menos foi isso que foi declarado em um grupo fechado do WhatsApp, onde o gabinete do presidente se comunica com jornalistas e onde o presidente Zelensky às vezes responde por meio de mensagens de áudio. Se você não sabia, sim, existe esse canal fechado no WhatsApp onde acontece a comunicação entre os jornalistas e o gabinete do presidente. E lá a equipe de Zelensky disse que sim, é preciso investigar. E então, 3 dias depois, Vladimir Zelensky ordenou publicamente ao Serviço de Segurança da Ucrânia e à inteligência que descubram urgentemente o que realmente aconteceu em Visnev. Aqui é importante registrar mais um detalhe importante. O porta-voz oficial do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Dmitry Likov, naquela ocasião declarou que o objeto onde ocorreram as explosões não pertence nem está subordinado às Forças Armadas da Ucrânia. Ele também lembrou que está em vigor uma ordem do comandante-em-chefe que proíbe a instalação de depósitos de munição próximos a áreas residenciais civis. Ou seja, desde o início os militares já enfatizavam que o objeto não era de responsabilidade deles. E isso também é verdade, só para não haver manipulações aqui. E então, alguns dias depois, as autoridades da Ucrânia identificaram claramente o local. Zelensky, com base nos relatórios do Serviço de Segurança da Ucrânia, do Ministério da Segurança, do Ministério do Interior e do Gabinete do Procurador-Geral, declarou que em Visnev havia um depósito de munições de uma das empresas da Ukroboronprom e que o inimigo atingiu exatamente esse depósito. Ele chamou a situação de absolutamente horrível. Segundo a versão da investigação, apresentada pelo presidente Zelensky, os dirigentes de 2 empresas estatais agiram contra a lei, contra a decisão do quartel-general do comandante supremo e contra as instruções oficiais, permitindo a instalação de um depósito de munições em Visnev. Infelizmente, essa história pode terminar mal para a Ucrânia, pois isso também é uma violação da Convenção da ONU que proíbe a instalação de depósitos de munições dentro de áreas povoadas ou próximas a residências. Zelensky declarou diretamente, cito: "Hoje, o general-major do SBU, Poklad, relatou os primeiros resultados sobre quem e em quais cargos na Ukroboronprom permitiu, infelizmente, que os depósitos de armas estivessem em Visnev. Em relação a essa tragédia, foi aberto um processo criminal sobre essa tragédia, e o presidente Zelensky anunciou demissões. Os culpados, segundo ele, serão responsabilizados, e haverá mudanças de pessoal na estrutura da Ukroboronprom. Além disso, Zelensky também ordenou uma grande revisão de instalações semelhantes em todo o país. Cito: "O SBU, junto com outros órgãos de segurança, deve inspecionar outras empresas desse tipo. Os processos internos de controle na Ukroboronprom devem ser fortalecidos." A escala da destruição, de acordo com dados oficiais, é a seguinte. Segundo o Ministério do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios, em Visnev foram danificadas 280 residências, sendo 253 casas particulares e 27 prédios de apartamentos. De acordo com a Administração Militar Regional de Kiev, 9 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O governo da Ucrânia já destinou mais de 3 bilhões de hryvnias do fundo de reserva para lidar com as consequências. Mais de 500 moradores foram evacuados. E as imagens das ruas destruídas já foram divulgadas. Vocês praticamente viram.
Continua. Agora sobre a discussão que ganhou força no debate público ucraniano. Vou tentar apresentá-la da forma mais neutra possível, apenas como um conjunto de perguntas feitas pelos ucranianos, e não como uma acusação. A primeira pergunta é sobre um antigo problema sistêmico. Vários ativistas sociais chamaram a atenção para o fato de que a catástrofe em Vishneve foi não apenas consequência do ataque da Federação Russa, mas também um motivo para falar sobre um antigo problema da Ucrânia. Nas cidades, depósitos perigosos, instalações militares ou industriais permaneceram por anos dentro das áreas urbanas, e ao redor deles surgiram casas particulares, prédios de vários andares, estradas, infraestrutura e assim por diante. E o fato é que isso não pode ser chamado de crime. Simplesmente a Ucrânia vivia sem guerra e muito menos pretendia entrar em guerra. Se em algum momento um depósito militar, ainda na época da União Soviética, ficava isolado fora da cidade, fora do centro urbano, com o tempo, só durante o período de independência da Ucrânia, as cidades foram crescendo e simplesmente engoliram esses depósitos, que por anos ficaram simplesmente abandonados. Eles, sendo objetivo, realmente não eram usados de forma alguma. No fim, com o início da guerra em grande escala, percebeu-se que esses depósitos militares não estavam mais isolados, mas sim dentro da cidade. Zelensky então pediu uma auditoria nacional para identificar onde mais esses tipos de instalações foram parar em áreas residenciais. A segunda pergunta é para a contra-inteligência. Como o inimigo sabia exatamente onde atacara? Esse assunto foi levantado por alguns especialistas militares, traçando um paralelo com um episódio anterior. Como exemplo, é citado um documento judicial sobre o ataque, em 2025, a um local de armazenamento temporário de munições no território de uma das fábricas de Kiev, não vou citar o nome, em Kiev. Segundo os materiais do processo, munições de armas leves e de grande calibre eram armazenadas juntas, o que foi considerado violação dos requisitos de segurança no documento. Disso foi tirada a conclusão de que talvez o problema não esteja apenas nas falhas da defesa antiaérea, mas também em questões de contra-inteligência, ou seja, como o inimigo realmente descobre o que está armazenado e onde, em quais depósitos. Mas quero enfatizar, essa é uma versão e uma forma de levantar a questão, não um fato comprovado. A terceira questão é o episódio com a postagem removida na rede social. O fato de a deputada Mariana Bezuglaya ter publicado e quase imediatamente apagado uma mensagem sobre o depósito de munições se tornou um tema separado de discussão. Alguns viram divulgação prematura de informações. Outros acharam que era para não confirmar ao inimigo a natureza do objeto. As autoridades nunca explicaram oficialmente esse episódio e ninguém entendeu o que foi. O consenso na sociedade é que, por hora, o SBU e o gabinete do Procurador-Geral seguem investigando. As respostas finais para as perguntas sobre o que exatamente e por que detonou, quem exatamente é culpado e em que medida, tudo isso ainda é objeto de investigação. Eu apenas registro as versões e declarações oficiais, mas nesta fase não tiro conclusões no lugar da investigação. Agora, um tema relacionado que explica por que essa questão de como o inimigo sabe é tão sensível não só na Ucrânia, mas em toda a Europa. O Ministério Público italiano desmascarou um grupo de espionagem que, segundo a investigação, coletava informações sobre sistemas ocidentais de defesa aérea fornecidos à Ucrânia a mando da inteligência militar russa, o GRU. Os detalhes, segundo a Defense News, são quase cinematográficos. O principal suspeito é Govino Piros, de 59 anos, ex-oficial dos serviços secretos italianos. A investigação aponta como seu controlador o adido militar russo em Roma, Mikhail Ostakov, considerado um oficial da direção principal de inteligência da Rússia. A mecânica da transferência era a seguinte: em encontros secretos, Ostakov entregava a Piros listas, ou seja, pedidos de informações, e recebia em troca cartões micro SD com informações, que eram deixados para ele em um buraco na parede.
Ou seja, esse Pyrrhus escondia em algum lugar, como uma entrega secreta, esse cartão de memória com informações. Por cada pacote de dados, segundo a investigação, o russo pagava 4.000 euros em dinheiro. O que exatamente interessava Moscou, aqui está a lista que é bastante reveladora. O Sistema Europeu de Defesa Antiaérea SAMP-T, fornecido pela Itália e França para a Ucrânia. O Sistema de Defesa Aérea CAM-R. O Sistema Leonardo Cupola Michelangelo, cujos testes, aliás, só estão planejados para acontecer na Ucrânia. Planos da Itália para os mísseis Storm Shadow e ajuda à Ucrânia na criação de mísseis de longo alcance. Essa era a pergunta que mais interessava aos russos, tipo, como a Europa está ajudando a Ucrânia a criar sua própria capacidade balística, por exemplo. Ou seja, o inimigo estava deliberadamente procurando vulnerabilidades justamente naqueles sistemas que protegem o céu ucraniano. A reação da Itália foi bastante dura. O governo anunciou a expulsão de 2 adidos militares russos do país. Jogaram esses russos imundos para fora da Europa. Finalmente. Eu realmente não entendo por que os europeus ainda permitem a presença desses sujeitos imundos em seus países. E o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou que Moscou continua usando guerra híbrida contra o Ocidente, chamando isso de uma interferência séria e inaceitável. E aqui, para completar o quadro, vou destacar. O advogado de Pyrrhus declarou que seu cliente não transmitiu nenhuma informação secreta para a Rússia. Ou seja, a defesa obviamente contesta a acusação e afirma que nada disso foi transmitido. Sim, transmitiu, claro, admitimos, transmitiu. Mas não era nenhuma informação super secreta. E o terceiro assunto são os ataques contínuos dos russos às cidades, em meio aos quais todas as discussões sobre defesa estão acontecendo. Kiev. Em uma semana, a Rússia já atacou de forma direcionada pela terceira vez. E segundo o chefe da administração municipal do distrito de Darnitsa, Alexander Kovtunov, o míssil que atingiu Kiev na noite de 11 de julho estava equipado com estilhaços, o que fez com que carros e residências fossem danificados pelos fragmentos. E foi praticamente um milagre que salvou, porque no momento do ataque a rua estava praticamente vazia e as pessoas não estavam perto das janelas, o que ajudou a evitar vítimas. Mas enquanto falamos sobre Kiev, Sumy está sofrendo ainda mais. De acordo com o chefe da administração militar regional de Sumy, Oleg Grigorov, em 11 de julho, 2 bombas aéreas guiadas russas atingiram um local movimentado onde havia civis. Carros estavam em movimento, o transporte público também, enfim, a cidade seguia sua rotina. No epicentro de um dos ataques estavam uma estrada e um ponto de ônibus, onde, é claro, havia pessoas. Várias pessoas morreram, entre elas uma criança, e dezenas ficaram feridas. Destaca-se separadamente que, nesta semana, segundo o ministro Mikhail Fedorov, a situação de segurança, especificamente na região de Sumy, piorou significativamente. A Rússia ampliou o uso de drones do tipo Molniya, FPV com fibra óptica e bombas aéreas guiadas, que eles lançam justamente sobre uma cidade pacífica comum. Vamos resumir. Sobre Vishnevoi, o quadro oficial até hoje é o seguinte: o ataque russo atingiu um depósito de munições da empresa Ukroboronprom, localizado, segundo a investigação, com irregularidades próximo a áreas residenciais. Foi aberto processo criminal, anunciadas demissões e iniciada inspeção nacional em instalações semelhantes na Ucrânia. Ao mesmo tempo, permanecem várias questões: o que exatamente explodiu, por que o depósito estava tão próximo das casas e como o inimigo escolheu o alvo. Isso é responsabilidade da investigação e propositalmente não estamos nos adiantando. Paralelamente, o escândalo de espionagem em Roma mostra como Moscou está persistentemente buscando vulnerabilidades na defesa aérea ocidental para a Ucrânia, e os novos ataques contra Kiev e Sumy lembram por que essa defesa aérea é necessária. Por isso, a questão da proteção, tanto física quanto informacional, hoje é especialmente urgente para a Ucrânia. Vou acompanhar os resultados oficiais da investigação sobre Vishnevo e manter vocês informados aqui neste canal do YouTube. Aqui está tudo baseado em fatos, e não apenas em suposições. Por isso, inscreva-se neste canal do YouTube, não deixe de se inscrever porque estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, curta e ative o sininho. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.